Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que nesta caminhada rumo à Páscoa, nesta caminhada penitencial de conversão e de mudança de vida, que é este tempo da Quaresma, que nós nos reunimos, fazendo o que, como uma pausa restauradora na nossa caminhada, para celebrarmos o Senhor bom Jesus, para recordarmos a sua ação em nossa vida, em nossa história. Como também recordava a ação de Deus, Moisés, na primeira leitura que nós ouvimos na liturgia da palavra de hoje. É interessante que o discurso de Moisés se inicia com o verbo escutar, ouvir. Ouve, ó Israel, Shema Israel, ouve Israel. É o mandamento de Deus, o mandamento, o convite que dá início, portanto, a esse discurso de Moisés que nós ouvimos na primeira leitura, extraída do livro do Deuteronômio. Para o povo de Israel, para a tradição judaica, escutar tem um grande sentido, um grande significado. Eles só podem ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus, porque são um povo escolhido por Deus. Aquele povo separado entre todos os povos, escolhido por Deus para ser o seu povo, para ser a sua nação. Por isso eles tinham esta capacidade, dentre todas as tribos, dentre todas as nações da terra, de ouvir a voz de Deus. Deus que caminha com o seu povo, que dá sinais da sua presença no meio deles, também lhes fala ao coração. É exatamente nesse sentido que a palavra do Senhor concede àquele povo escolhido a sabedoria e a inteligência. Só aquele que ouve a palavra de Deus, a palavra do Senhor, é capaz de beber desta sabedoria e inteligência. Mas qual é o requisito que Moisés vai lembrar ao povo para participar desta sabedoria e inteligência de Deus? Isso está lá no versículo 9 da leitura que nós ouvimos. Para bebermos da palavra de Deus, da sua sabedoria, da sua inteligência, se faz necessário que não nos esqueçamos jamais das obras do Senhor. É preciso reconhecer sempre a ação do Senhor em nossas vidas, em nossa existência. Isso era um requisito para o povo de Israel, para o povo de Deus, mas é também um chamado, um ouve a todos nós que nos reunimos nesta noite, para ouvirmos a voz de Deus, para recebermos a sua sabedoria, para recebermos a sua graça constantemente, é preciso que a gente lembre da sua ação na nossa vida. Quantos e quantos de nós podemos testemunhar nesta noite as graças e as bênçãos recebidas por intermédio, pela ação do Senhor bom Jesus? Porque nós não nos esquecemos da sua ação em nossas vidas, é que nós nos reunimos aqui, a cada dia 6, a cada celebração votiva do Senhor bom Jesus, para louvá-lo e para agradecer a sua ação em nossas vidas.
Não tem outro motivo, não tem outra razão para estarmos aqui nesta noite a não ser esta. Portanto, a partir da primeira leitura, no tempo de Moisés, cada israelita tinha por missão, tinha por tarefa, transmitir às gerações futuras o testemunho da ação de Deus. Testemunhar o Deus que opera maravilhas. É o que nós ouvimos nessa leitura. Nós também somos chamados a testemunhar, a transmitir de geração em geração as graças e as bênçãos que recebemos do Senhor bom Jesus. É nossa tarefa, nós que o conhecemos, nós que o amamos, nós que bebemos da sua ação em nossas vidas, não deixar que esta tradição e esta devoção se acabem. É preciso transmitir de geração em geração, com o jeito próprio, com o jeito especial, que este povo tão querido desta cidade de Iguape tem de celebrar suas tradições, suas festas, seus momentos de fé e devoção. Precisamos transmitir para que nada disso se acabe, para que estas coisas não terminem nas nossas mãos, mas que possam continuar nas próximas gerações. E a leitura também vai falar dessa ação, desse amor de Deus pelo seu povo. E no final há um questionamento que deve chamar a nossa atenção. Diz a leitura: qual é a grande nação que tem os deuses, a divindade, tão perto de si, como está perto de nós o Senhor nosso Deus? Precisamos, na linguagem bíblica, fazer memória, tornar presente, atualizar em nossos corações e em nossa vida essa presença tão próxima de Deus, de nós. Não nos acostumemos, não deixemos de lado, não tornemos algo tão corriqueiro a ponto de passarmos no nosso dia a dia à frente deste santuário e nem sequer voltarmos o nosso olhar e o nosso pensamento ao Senhor bom Jesus, que aqui está, que olha por nós, que cuida de nós, que cuida do seu povo. Não nos esqueçamos, não nos acostumemos, vamos dar testemunho da ação de Deus em nossas vidas. Vamos dar testemunho, como diz a leitura, de tudo aquilo que viram nossos olhos, que ouviram nossos ouvidos e principalmente que sentiram os nossos corações. Sobretudo nos momentos difíceis, sobretudo nos momentos em que a nossa esperança parece diminuir, parece acabar. Vamos nos recordar dessa ação de Deus em nossas vidas. O evangelho que nós ouvimos nesta noite é de São Mateus, lá do capítulo 5, que compõe o grande sermão da montanha realizado por Jesus. Dentre os evangelistas, o evangelista Mateus, ele pretende com o seu evangelho, ele tem a intenção ao escrever o seu evangelho de mostrar que Jesus é aquele Messias prometido ao povo do Antigo Testamento, esperado, desejado pelo povo do Antigo Testamento, e que nele se cumprem todas as profecias, nele se cumprem todas as promessas. Então, durante todo o seu evangelho, São Mateus vai resgatando eventos do Antigo Testamento para comprovar, para mostrar que Jesus era o Messias esperado. Jesus era a revelação plena de Deus no meio de nós. E é nesse sentido
que está o versículo 17. Eu diria que o versículo 17 ele nos ajuda a compreender todo o Evangelho de São Mateus. Porém, a nossa tradução talvez não ajude muito a gente a perceber o sentido, o significado deste Evangelho. A nossa tradução vai dizer assim: vim para dar-lhes, se referindo à lei e aos profetas, vim para dar-lhes pleno cumprimento. Dar-lhes pleno cumprimento. O original do texto em grego, o verbo que caberia melhor para essa expressão dar-lhes, seria realizar ou preencher. Ou seja, Jesus realiza as profecias. Jesus completa, preenche aquilo que falta à lei e aos profetas. Jesus veio para dar pleno cumprimento. Jesus veio para levar a lei à plenitude. E qual é a plenitude da lei? Qual é o aperfeiçoamento da lei? É a vivência de tudo a partir do amor. Mas notem, pelo que o próprio Jesus vai dizer, que viver o amor não significa desprezar a lei, não significa desprezar os profetas, não significa desprezar a tradição de Israel. Muito pelo contrário, Jesus vem para dar pleno e total cumprimento à lei. É preciso viver os mandamentos de Deus, é preciso viver a palavra de Deus. O cristianismo, fundado pelo próprio Jesus, ele não é algo sem raízes, ele não é algo sem fundamentos, não é algo que surge do nada. Alguns discursos, muitas vezes, onde se fala muito do amor, da importância do amor, deixa de lado o verdadeiro sentido do que Jesus queria dizer, do que Jesus queria ensinar. É preciso sim cumprir a lei, é preciso sim ouvir os profetas, porque a plenitude de tudo isso é que nos leva a viver o amor de Cristo. É o fazer bem todas estas coisas com amor, com a intenção de amar a Deus, de amar o próximo, é que nos leva a viver verdadeiramente isso. A raiz sólida do cristianismo, a raiz sólida do amor pregado por Jesus, é exatamente a palavra de Deus, que é formada pela lei e pelos profetas. Por isso, o reino de Deus instaurado por Jesus, ele jamais poderia significar o cancelamento de tudo isso. E Jesus vai dizer que nem uma só vírgula, nem só um ponto, nem uma letra dessa lei será abolida. Isso porque, quando ouvimos a palavra de Deus, tudo, sem exceção, fala de Cristo. Tudo nos mostra Cristo. Tudo revela a cada um de nós o Cristo. Por isso, abolir a lei, abolir os profetas, abolir a palavra de Deus, significaria abolir o próprio Cristo. Que esta exortação que hoje Jesus nos faz, através da sua palavra, possa nos levar a viver, a aperfeiçoar cada vez mais a vivência da nossa fé, a vivência do Evangelho, colocando Cristo no centro de tudo e buscando viver o seu amor entre nós. Num instante de silêncio,
Vamos refletir sobre esta palavra. Vamos abrir o nosso coração ao Senhor bom Jesus, pedindo que Ele realize em nós a sua graça.